sobre a vitória. E que vitória do Internacional, hein? 4-0 sobre o Flamengo do Renato Gaúcho, que vinha batendo em todo mundo, né? Eram 7 vitórias consecutivas sob o comando do Renato, um time que fazia muitos gols, que estava destruidor. Hoje, aparentemente, deu tudo errado para o Flamengo e tudo certo. O Inter foi muito eficiente numa tarde inspiradíssima de Yuri Alberto, Rafa. Verdade, a gente estava acompanhando aqui como segunda tela, né? Durante a primeira edição. Vou até passar para o PC para ele alongar um pouco mais, mas a ideia é de um Flamengo exposto, né? Principalmente na sua linha de defesa, mas de um jogo muito concentrado do Inter. E de um Flamengo que sentiu muito esse gol aí, o primeiro. Se desconcentrou, foi uma equipe que acabou ficando abaixo, dando esse espaço, né, para que o Inter puxasse contra-ataque, mas o Inter não baixou guarda, né, em momento algum, contra um adversário que tem muita qualidade, né. Então acho que é isso que mais chama a atenção, um jogo linear do Inter. Estava faltando isso no trabalho do Aguirre até aqui. Foram 90 minutos de muita concentração para sustentar e construir um resultado como esse. A vitória, se a gente fosse debater pré-jogo, já seria um tanto comemorada, obviamente, mas um tanto fora do padrão. Uma goleada como essa, então, é completamente fora do padrão. E aqui não cabe, não é desmerecer o Inter ou elogiar em excesso. Né, claro, é uma questão de que momento. É o trabalho do Flamengo, que são os jogadores que o Flamengo tem, entrando com o que tinha de melhor para o jogo, tendo a semana cheia, tendo utilizado um time alternativo dentro da Copa do Brasil. Então era muito difícil prever um jogo como foi o andamento desse. E uma noite muito feliz para o Inter para construir os 4-0 no Maracanã. Até o Odinei Rodrigues, aqui na nossa hashtag Troca de Passes, diz o seguinte, né? Futebol é maluco, o Internacional não vinha jogando nada, empatou em casa com o Cuiabá, hoje goleou o Flamengo em pleno Maracanã. É futebol brasileiro, né, PC? Mas tem alguns aspectos que são interessantes, pelo menos no que eu acompanhei o jogo na primeira tela, eu não estava no ar no momento em que o jogo foi realizado. O primeiro é que, enquanto esteve 0-0, o domínio do Flamengo, a criação de oportunidades, o volume ofensivo do Flamengo se sobressaía em relação ao Internacional. Era um Flamengo que nós estávamos acostumados a assistir. Marcação forte, movimentação dos seus jogadores, aplicação daquilo que eu chamo muito, e o Flamengo pratica muito bem, da lei Gentil Cardoso, quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Agora, a partir da marcação do primeiro gol do Internacional, eu não sei se chamou a atenção de você, Rafa, e de você, Felipe, como o Flamengo, do ponto de vista emocional, se desestabilizou. O Flamengo se desconcentrou no jogo. O Flamengo saiu do jogo porque talvez, achando que tinha mesmo o controle, que ele não sofreria nenhum contratempo no jogo. E ao sofrer esse gol, que é inesperado, que é surpreendente, mas nós estamos falando de futebol, no futebol isso acontece o tempo inteiro, o que eu vi foi um Flamengo que se desorganizou. A linha defensiva do Flamengo ficou mais espaçada, as movimentações, especialmente do Yuri Alberto, você o vê fazendo um gol por dentro, você depois o vê fazendo um gol pelo lado esquerdo, as participações do Edenilson no primeiro gol, do Patrick no segundo, o Flamengo vai se desmoronando e culmina com a expulsão do Gabriel, né? Aliás, a expulsão do Gabriel, a gente vai mostrar já em detalhes, é um capítulo à parte, né? E ele dá uma entrevista depois dizendo que o futebol brasileiro é uma várzea e tal, e tem bastante gente na hashtag aqui pegando no pé do Gabriel, né? O Fábio, o Correia, Rodrigo Venturini, entre outros aqui, dizendo que, se o futebol brasileiro é uma várzea, por que ele não conseguiu jogar na Europa, né? Então, o pessoal pega no pé, mas ele tem razão de pegar no pé, ou ele tem razão de pegar no pé, não. Ele tem razão de dar essa entrevista, PC, que você achou da expulsão dele, me pareceu muito infantil. Eu acho que foi uma atitude absolutamente imatura do Gabriel. Ele levou um cartão amarelo porque chutou a bola para longe. Você o vê aí, esse é a cena que ele leva o cartão amarelo. Só que aí o jogo prossegue e ele, ironicamente, bate palmas, como nós estamos vendo no detalhe, pela atitude do árbitro. O árbitro é avisado pelo quarto árbitro do gesto irônico do Gabriel, e eu te diria que uma das coisas que mais incomoda para qualquer pessoa, não é o árbitro de futebol, é o deboche. Ninguém gosta do deboche, não é? Esse tipo de deboche, esse tipo de ironia. E aí, quando ele sai de campo, ele diz...
Aí tá o áudio dele saindo dizendo que futebol é uma várzea, né? O futebol aqui no Brasil é uma várzea. Então, o problema é que o Gabriel provavelmente vai achar que não fez nada de errado e que o futebol brasileiro é uma várzea. E aí pode ser que amanhã ele faça de novo. Entendeu? Então essa que é a questão. Ele deveria parar e falar, cara, ele pode até achar que o futebol brasileiro é uma várzea, mas foi o futebol que o acolheu e onde ele se sai muito bem, Campeonato Brasileiro, é artilheiro, graças às atuações no Flamengo, ele voltou a ser convocado para a seleção brasileira, por 2 temporadas foi considerado o melhor atacante em atividade do futebol brasileiro, que é uma várzea. Então ele deveria parar e falar assim, cara, será que eu agi corretamente quando eu aplaudi? Eu acho que ele abriu a janela para sofrer a punição que ele sofreu. E evidentemente com menos um jogador. E esse jogador ainda sendo ele, que não estava mal na partida, o Flamengo ficou mais enfraquecido, né? Pelo menos aparentemente não dá para reclamar da expulsão, né, Rafa? Não, pelo que a gente mostrou, pelo que é o comportamento, acho que ele até tinha, de certa forma, pelo que é o ótimo momento recente, modificado um pouco. O Gabriel era notório como, na origem no Santos, a chegada ao Flamengo, como era um cara que se envolvia muito, ele ficava disperso com relação ao jogo, se envolvia muito em polêmica, discussão com arbitragem, com adversário, tomava muito cartão bobo dentro dos jogos e isso parecia ter até passado, né? Pelo que foi o comportamento, pelo que foram as 2 ações ali, eu entendo a expulsão, acho que cabia o amarelo e o segundo amarelo na forma como foram aplicados. E acho muito que a interpretação de várzea dentro do nosso futebol passa pelo comportamento de quem é, né? Enfim, a quem figura integrante, seja, né, Rafa? Claro, claro. É isso. Olha só, vamos mostrar também, a gente já viu imagens do Bruno Henrique. PC, a gente estava no ar durante o jogo do Flamengo aqui, não conseguimos assistir com tanta atenção como você que estava concentrado no jogo. Bruno Henrique primeira tela. Exatamente. Isso temos que lamentar, porque é o sinal de que você não estava assistindo o Troca de Passes, a primeira edição. Mas eu sabia que vocês estavam trabalhando e eu falei, bom, eu tenho que entrar no Troca de Passes das 10h30 bem informado. Tá certo, fez muito bem. Bruno Henrique hoje não rendeu o que vinha nos últimos jogos, PC? Olha, essa que é a questão, Felipe, Rafa e quem nos acompanha. Até sofrer o primeiro gol, o Flamengo tinha uma atuação de Flamengo. Estava criando oportunidades e depois criou outras oportunidades, tanto que o Daniel, goleiro do Internacional, foi um dos melhores jogadores em campo. Ele trabalhou muito mais do que o Diego Alves, porque as bolas que foram no gol do Diego Alves entraram. Né? Então, chegar agora, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que é assim, o Flamengo perdeu de 4-0. Isso é uma vitória categórica. Né? O Internacional foi preciso, o Internacional soube aproveitar das fragilidades do Flamengo, foi lá e meteu 4-0. Ok. Mas não é para também achar que ninguém no Flamengo jogou bem. Não. O Gabriel estava bem no jogo, o Bruno Henrique esteve bem no jogo. Agora, o time, a partir do primeiro gol, se desestabiliza, continua a criar uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali. Quando fica com 10, aí fica muito mais difícil, até pelo estilo de jogo que o Flamengo pratica, que é de muita intensidade. Então o Bruno foi bem no jogo, ele não foi mal no jogo. Eu te diria que eu notei mais, digamos, inconstância na linha defensiva do Flamengo. Eu acho que se nós vimos os gols do Internacional, houve muitos espaços oferecidos pela marcação do meio de campo do Flamengo e a exposição da linha defensiva. Talvez ali tenha sido os maiores pontos fracos do Flamengo nesse jogo. Inclusive aqui na nossa hashtag, o Oliver, também o Sérgio Ramos, eles estão reclamando da defesa do Flamengo, né? Dizendo que o Gustavo Henrique está sempre mal posicionado, bababá. Mais exposto, como o PC. Então, é isso que eu ia perguntar. É um problema, hoje o Flamengo não teve o Rodrigo Caio, né? Mas é um problema do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, ou é um problema do sistema que não funcionou e deixou todo mundo ali muito exposto? Porque o Inter teve espaço absurdo, né, para conseguir os gols, né, Rafa? Essa é a do ovo ou a galinha, né? Assim, eu acho que é um pouco de cada. O Rodrigo Caio faz falta para que o sistema funcione melhor, mas é óbvio que é um Flamengo dando oportunidade para o adversário acelerar e definir as jogadas que o melhor Flamengo não dá. Passa muito por essa desconcentração que o PC citou.
E o que eu acho mais curioso, assim, do que são os placares construídos até aqui, é que se tivessem sido todas as vitórias de 1-0 do Renato e a derrota hoje por 1-0 nessas circunstâncias, a gente já estaria falando bastante, porque tudo do Flamengo reverbera muito. Você imagina, então, num contexto onde o Flamengo deu várias goleadas seguidas e sofre uma goleada como essa dentro do Maracanã. É nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Essa seria a frase ideal. O 4-0 parece muito pesado, por mais que tenha sido muito bem construído pelo Inter. Falei, eu acho que foi um time focado dentro do jogo e muito capaz, muito eficiente no momento da definição das suas jogadas. O Yuri Alberto é muito bom nesse tipo de lance. A gente fala do Gabigol, que é um cara que se desmarca muito bem, que ataca espaço muito bem, mas essa é uma característica forte. Não estou comparando os dois, mas como característica o Yuri Alberto se posiciona muito bem, tem capacidade de finalização, essa bola em profundidade, né, atacando o espaço ali no limite da linha do impedimento dele, é bem acima da média por aqui. Rafa, provou hoje novamente. Oi, PC. Não sei se teríamos condições, o nosso bravíssimo Sardinha, de repetir os 3 gols marcados pelo Yuri Alberto, que casa exatamente com isso que você falou, Rafa. Esse que nós estamos vendo é o primeiro, ele está um pouco mais para a direita, não é? Sim. Ele está por dentro, na verdade ele está por dentro. No segundo gol, ele faz a volta pelo lado esquerdo e recebe do Patrick. Olha o Patrick entrando. Ainda perdeu? Aí é o gol perdido. Esse é o gol, esse é o gol perdido, que ele inclusive involuntariamente atinge o Diego Alves. Agora não, ó. Ele pede, se desloca e entra pelo lado esquerdo, mais para o lado esquerdo. E o terceiro gol dele na partida, ele está entrando mais pelo lado direito. Quando o Rafa, e aí é sempre bom dizer, o Rafa não comparou o Yuri Alberto ao Gabigol. Sim, obrigado. O que o Rafa... porque, enfim, o que o Rafa está falando é essa... Olha só, olha esse terceiro gol por onde ele está indo. Essa capacidade de se deslocar, o que complica demais qualquer sistema defensivo. Porque esse atacante, ele não escolhe uma área do campo para atuar. Ele é múltiplo. Ele uma hora está na esquerda, outra hora ele está entrando pelo meio do ataque, outra hora ele está ele está sendo uma alternativa pelo lado direito. É aquilo que eu sempre uso da lei Gentil Cardoso. Deslocando e recebendo, tem preferência. Não é porque ele está sempre se apresentando para ser esse finalizador. E o curioso, né? Nesse jogo, 2 centroavantes formados no Santos. Sim. E que o Santos praticamente... o Gabigol ainda conseguiu bem vendido. Mas o Yuri Alberto saiu de graça. A perda. Como aconteceu agora, não de graça, mas também uma venda baixa do Caio Jorge. Olha só, vamos ouvir o que disseram os jogadores do Flamengo depois do jogo. Para começar, Everton Ribeiro. Não conseguimos encaixar e no contra-ataque, que é o forte deles, eles conseguiram fazer os gols. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, né, que parece desculpa, mas acredito que ele conseguiu irritar os dois lados, querendo conversar o jogo todo, desde o começo, conversando com os bancos e não deixando o jogo seguir. Acredito que ele não tem que ser amigo do jogador, tem que apitar o jogo e se a gente reclamar muito, dá amarelo. E manter uma linha, né? Não ficar parando o jogo toda hora para conversar. Isso irrita as duas equipes e não é bom para o jogo. Conversar é aqui, né? No troca de passes, não no campo. Tá certo o Everton Ribeiro nesse aspecto. Vamos ouvir também Renato Gaúcho, depois dessa primeira derrota dele no comando do Flamengo. Todos os gols deles foi no contra-ataque, onde a gente não soube matar a jogada, deu espaço. Nós sabíamos que do jeito que o Flamengo joga poderia acontecer. Infelizmente aconteceu, mas principalmente aquilo que eu falei nos 2 primeiros gols do Internacional. Eu achei principalmente no primeiro gol no Bruno Henrique, foi uma falta bem clara, que ele não deu e a partir daí resultou o primeiro gol do Internacional. Hoje quase não deu nada certo pra gente, né? E o Internacional soube se aproveitar disso. Mas é continuar o trabalho, então até antes dessa partida todo mundo era jogador de seleção brasileira, o técnico era um dos melhores do Brasil, e agora, tudo bem, a gente entende, nada deu certo hoje pra gente, acontece. Pode ter certeza que o Flamengo e quarta-feira é outra competição, é Libertadores e pode ter certeza que vai ser um Flamengo bem diferente do que foi hoje. Outra notícia ruim para o torcedor do Flamengo, a lesão do Pedro, né? Um entorse no tornozelo no fim do jogo, vai ser reavaliado amanhã. A gente está vendo o lance aí, pode vir a ser problema aí para a sequência das competições que o Flamengo tem pela frente. Para a Libertadores tem Gabigol, mas para o Brasileirão... Brasileiro no fim de semana, o Gabigol não vai ser opção, né? Porque está suspenso, a gente vai ter que esperar para ver o que aconteceu com o Pedro. A imagem é feia, né? A entorse ali no tornozelo esquerdo.
Vamos falar do outro lado agora, do Internacional.